Oi você! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e hoje eu trouxe para vocês o caso O.J. Simpson. Roda a vinheta. Arthur County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. Antes de mais nada, já curte o vídeo aqui embaixo e caso você não seja inscrito, clica na caixinha vermelha aqui embaixo também e vem comigo. Orenthal James, conhecido como O.J. Simpson, nasceu em São Francisco em 1947. O.J. era um dos maiores jogadores de futebol americano e na época do crime ele, além de jogar, também atuava. Na época ele estrelou em filmes como Corra que a Polícia Vem Aí e Inferno na Torre. Ele era extremamente famoso e, consequentemente, muito querido pelas pessoas, principalmente pelos fãs de futebol americano. E O.J. era de fato um ótimo jogador, ele foi o maior corredor da NFL por 4 temporadas seguidas, e além disso ele conseguiu uma série de recordes entre 1970 e 1975, que até hoje, em 2021, ninguém conseguiu bater. Em 1977, O.J. estava em uma espécie de boate em Beverly Hills, e nessa boate ele conheceu Nicole Brown, que tinha 18 anos na época, enquanto O.J. tinha 30. A Nicole ela era garçonete nesse bar, e os dois se aproximaram e começaram a namorar, com o leve porém de que O.J. era casado. Só em 1979 foi que ele se separou, e em 1985 a Nicole e ele se casaram. Eles tiveram 2 filhos, Sidney em 1985 e Justin em 1988. O casamento de Nicole e O.J. era um caos desde o início. Teve uma psicóloga que descreveu o relacionamento deles como o perfeito manual de abuso doméstico. O O.J. abusava de Nicole física e psicologicamente. Ele conseguiu proibir ela de trabalhar por meio de um acordo pré-nupcial, então ela malmente saía de casa sem ele. E ela disse que se sentia muito acuada de fazer uma denúncia porque ela começou a depender financeiramente dele, já que ele não permitia que ela trabalhasse. Ela contou que uma vez o O.J. quebrou o braço dela em uma briga e quando perguntaram a ela o que aconteceu, ela teve que mentir e falar que caiu de bicicleta. A Nicole contou também que o O.J. não agredia ela só dentro de casa, dentro do quarto deles, mas também na rua e na frente da família e das crianças. Houveram 62 situações desse tipo, das quais 8 foram notificadas para a polícia e apenas uma foi capaz de prender o O.J. Eventualmente eles se divorciaram e a Nicole contou que depois do divórcio ele começou a perseguir ela, a aparecer na casa dela sem ser chamado e em horários que não haviam outras pessoas lá. Ela falou também que ele chegou a ameaçar ela, dizendo que se ele a visse com outro homem, ele com certeza mataria ela. Ela inclusive chegou a fazer um testamento porque ela disse que tinha certeza que eventualmente ele acabaria matando ela. Em algum ponto entre abril e maio de 1994, a Nicole fez amizade com um homem chamado Ronald Goldman, que trabalhava como garçom na Califórnia. Eles estavam muito próximos, sempre saindo juntos, indo para festas e jantares, mas não existem evidências de algo romântico entre eles, já que nenhum dos dois se referia ao outro dessa forma. Alguns meses antes do assassinato, O.J. foi chamado para atuar em uma série de filmes chamada Frogman, onde ele fazia um personagem líder de um grupo de ex-militares. E para participar do filme ele recebeu vários treinamentos militares, como o uso de armas de fogo e armas brancas, e isso inclusive entrou como evidência nos julgamentos dele. 4 dias antes dos assassinatos, a Nicole ligou para um abrigo de mulheres e ela falou para eles que o O.J. estava tentando reatar o relacionamento, só que ela não queria e tinha medo da reação dele. No dia anterior aos assassinatos, Nicole e sua família foram para uma apresentação de dança de Sidney, que era uma das filhas do casal, e O.J. também estava presente. Quando acabou a apresentação, eles comemoraram jantando em um restaurante, sem O.J., é claro, e o Ronald ele era garçom desse restaurante, mas não estava atendendo a mesa deles nessa noite. Depois do jantar, eles foram para uma sorveteria e voltaram para casa. Quando eles chegaram na casa, a mãe da Nicole percebeu que tinha esquecido os óculos no restaurante, então ligou para lá para pedir para eles guardarem. E o gerente do restaurante encontrou os óculos dela e colocou em um envelope, e quando o Ronald soube, ele disse que passaria na casa deles depois do turno para deixar lá. E então, por volta das 9h50 da noite, o Ronald passou na casa da Nicole para entregar os óculos. Nesse meio tempo, o O.J. jantou no McDonald's com um amigo muito próximo dele, chamado Kato Kaelin. Existe um rumor de que nessa noite O.J. estava sob efeito de drogas e que na verdade ele não foi até o McDonald's para comer, mas sim para receber a droga. A pessoa em questão que vendeu a droga para eles ficou conhecida como JR e admitiu que vendeu metanfetamina para O.J. naquela noite.
No dia 13 de junho de 1994, os corpos de Nicole e Ronald foram encontrados fora da casa dela por volta da 00:10. De acordo com a investigação, eles foram mortos 2 horas antes da chegada das autoridades. Quem denunciou o local do crime foi o cachorro da Nicole, um Akita que latiu para o vizinho e fez com que ele seguisse ele até o local onde os corpos estavam. O vizinho contou que estava passeando com o cachorro dele na rua por volta das 11:30 da noite, quando o Akita começou a latir e ele viu que as patas do cachorro tinham sangue, então ele foi ver o que era e acabou seguindo o cachorro e encontrando os corpos. A perícia concluiu que Nicole foi esfaqueada diversas vezes no pescoço e na cabeça e tinha alguns cortes na mão que eram de defesa. Ronald foi encontrado próximo a ela, ao lado de uma árvore, e ele também foi esfaqueado várias vezes nos mesmos lugares e também tinha ferimentos de defesa, assim como Nicole. De acordo com a perícia, depois de esfaquear Nicole várias vezes, o assassino atacou Ronald e quando matou ele, ele voltou na Nicole para terminar o serviço, então de fato o alvo do crime era Nicole Brown. Perto do corpo de Ronald tinha uma touca azul de tricô e uma luva de couro da mão esquerda, tamanho extra grande, e um envelope com o óculos da mãe de Nicole. Encontraram pegadas de sangue saindo da frente da casa onde aconteceu o crime e indo até o portão dos fundos do jardim, e junto das pegadas haviam algumas gotas de sangue e a perícia concluiu que o assassino teria ferido a mão direita. O.J. tinha um voo marcado para as 11:45 da noite do dia 13, que ia em direção a Chicago. Ele tinha combinado de pegar um táxi na porta de casa às 10:40, mas só apareceu 20 minutos depois pedindo desculpas porque tinha dormido demais. Só que o motorista disse que O.J. parecia muito mais agitado que o normal e inclusive reclamou de calor o trajeto inteiro. O motorista do táxi também falou que O.J. colocou 4 malas no carro dele naquela noite, sendo que uma delas era uma espécie de saco que O.J. não deixou o motorista colocar dentro do carro e ele mesmo o fez. No aeroporto foi provado que O.J. embarcou com 3 sacolas e mais tarde uma testemunha relatou que viu ele descartando alguma coisa de uma sacola em uma lixeira. Os detetives acreditam que ali estariam a arma do crime, os sapatos e as roupas que O.J. usou durante os assassinatos. No quarto onde ele estava no hotel, encontraram um vidro quebrado e um lençol sujo de sangue, e além disso O.J. pediu na recepção por bandagens para um ferimento. Assim que confirmaram que uma das vítimas era Nicole Brown, o chefe da polícia pediu que alguns agentes fossem até a casa de O.J. para informar ele da morte da ex-mulher e para ele pegar as crianças também, porque elas estavam presentes na cena do crime e até o momento estavam no departamento de polícia. Então eles foram até lá e interfonaram na casa de O.J., só que obviamente ninguém respondeu porque ele tinha viajado, e nisso eles resolveram dar a volta na casa para ver se encontravam com ele. E foi assim que eles perceberam que o carro de O.J. estava estacionado todo torto, como se alguém tivesse estacionado às pressas, e que tinha sangue na porta do veículo. Um dos detetives que foi até a casa dele encontrou uma luva ensanguentada, que mais tarde comprovaram que era a luva direita do pai encontrado na cena do crime, e só isso já era suficiente para prender O.J. Quando ligaram para O.J. para informar da morte da Nicole, disseram que ele pareceu preocupado, mas não procurou saber do que ela morreu. Ele só perguntou se as crianças tinham visto o assassinato ou o corpo da mãe, mas também não perguntou se as crianças foram feridas, se roubaram a casa, o que aconteceu, nada do tipo. Quando O.J. foi interrogado, perceberam que a mão dele estava cortada, e a mão que estava cortada condizia com os respingos encontrados na saída da casa de Nicole. Quando questionaram ele sobre esse corte, sobre o que causou, ele se enrolou todo para contar o que aconteceu. Primeiro ele disse que cortou em Chicago depois de ficar sabendo da morte da Nicole, porque ele disse que ficou perturbado e acabou se machucando. E depois ele admitiu que acabou cortando no mesmo dia do crime, mas não lembrava o porquê. No dia 17 de junho, os detetives decidiram que O.J. seria detido por assassinato de 1º grau. E Robert Shapiro, que era o advogado dele inicialmente, foi notificado que ele teria que se entregar naquele mesmo dia. O.J. estava na casa de Robert Kardashian, que sim, é o pai da Kim Kardashian, inclusive O.J. é o padrinho dela, e Shapiro foi até lá para contar a ele que ele teria que se entregar. E nisso O.J. escreveu 3 cartas, uma para a mãe dele, uma para os filhos e uma para o público, e atualizou seu testamento. Quando deu o horário combinado, que eram as 11 da manhã, haviam mais de 1000 repórteres na frente da delegacia esperando O.J. chegar, mas nada aconteceu. A polícia então foi até a casa de Robert para prender O.J. lá, mas quando chegaram ele havia fugido. A carta de O.J. foi lida às 5 da tarde por Robert e na carta ele diz um monte de coisa, majoritariamente dando a entender que ele iria cometer suicídio. E pronto, o caos estava instalado. O.J. agora era um fugitivo que poderia se matar a qualquer momento.
A Copa do Mundo estava acontecendo nos Estados Unidos nesse ano, justamente, e a mídia adorou isso, porque todas as câmeras já estavam voltadas para o país no momento em que isso estava acontecendo. A polícia conseguiu manter contato com O.J. no meio da perseguição e ele falou que estava indo para o lugar onde Nicole estava enterrada para se matar lá. Durante a perseguição, haviam mais de 20 helicópteros, tanto da polícia quanto da mídia, sobrevoando o local. E essa perseguição foi tão longa que o combustível de um dos helicópteros acabou no meio do processo. Estima-se que mais de 95 milhões de pessoas estavam acompanhando a perseguição como se fosse, sei lá, uma corrida de Fórmula 1 e não a polícia perseguindo um suspeito de assassinato. A título de curiosidade, o Super Bowl daquele ano teve 90 milhões de espectadores, 5 milhões a menos do que os da perseguição. Eventualmente conseguiram convencer O.J. a não ir até o local e a não tirar a própria vida. Ele se entregou alguns minutos depois e no carro a polícia encontrou $8.000 em dinheiro, uma muda de roupa, uma Magnum .357 e um kit de disfarce que incluía um cavanhaque falso e um bigode. Como se assim ficasse impossível reconhecer O.J. Simpson. O.J. foi detido e preso e a partir desse momento começa um dos maiores julgamentos dos Estados Unidos. Ele desde o início foi considerado culpado pela grande maioria das pessoas, só que havia uma questão muito grande que era o debate racial. Nesse período havia uma discussão muito forte acerca desse assunto, então como era o caso de um homem negro acusado de assassinar 2 pessoas brancas, é lógico que essa questão iria debater isso também. O júri foi composto por 12 jurados, majoritariamente negros. Como eu falei, tinha um peso muito grande em cima da questão do O.J. ser culpado dos crimes. A Nicole já tinha denunciado ele algumas vezes por agressão, já falou que ele ameaçou ela de morte, e além disso teve a questão das luvas, do atraso no táxi, e tudo isso indicava que ele teria culpa. Além disso, tanto as luvas quanto a touca de lã encontradas na cena do crime haviam amostras de cabelo compatíveis com a dele, além de que encontraram fibras azul escuro nas 2 vítimas, e a camisa que O.J. usava pouco antes naquela noite durante o recital de Sydney era dessa mesma cor. As pegadas no local do crime também batiam exatamente com o tamanho do pé de O.J., só que não conseguiram provar que ele tinha um sapato com o mesmo solado encontrado na pegada. E tudo isso, como eu falei, indicava que o O.J. tivesse pelo menos alguma participação nos crimes, só que como em vários outros casos que eu já trouxe aqui, a polícia não agiu da maneira correta. A coleta das evidências não foi feita da maneira correta, o armazenamento também não, elas foram expostas ao calor por muito tempo e não pode acontecer isso. E o julgamento em si foi um caos, tinha tudo para dar errado. O juiz do caso estava assim, encantado por estar trabalhando em um caso tão grande com uma celebridade daquele porte, e os advogados de O.J. estavam dispostos a fazer literalmente qualquer coisa para tirar ele daquilo. A Marcia Clark, que era advogada de acusação no caso, ela teve fotos íntimas vazadas em jornais da época para tirar a credibilidade dela. Esse é o nível que eles chegaram, eles literalmente estavam dispostos a fazer qualquer coisa. E dentro dessa coisa toda teve uma situação que marcou o julgamento, que foi a questão das luvas. Para provar que as luvas seriam dele, o juiz pediu que O.J. vestisse as luvas encontradas na casa dele e na cena do crime de Nicole. Só que ele não poderia pegar diretamente nas luvas porque elas ainda eram evidência. Então o que é que ele fez? Ele colocou luvas de látex para colocar uma luva de couro em cima. O atrito dos 2 materiais não permite que ela deslize e entre na mão direito. E também tem o fator de que, como eu falei, as evidências não foram armazenadas corretamente. As luvas foram congeladas para preservar a evidência, só que elas foram descongeladas várias vezes para análise. E por ser de couro, elas podem ter encolhido durante o processo por conta do choque térmico. E em suma, deu a entender que a luva não cabia nele, então teoricamente não tinha como ele ter usado elas. E nisso os promotores ficaram com a cara no chão sem saber o que fazer, porque eles tinham a faca e o queijo na mão, mas acabou não adiantando nada. A defesa de O.J. então aproveitou dessa brecha de fraqueza que eles encontraram e começou a jogar tudo que eles podiam, incluindo as questões raciais, dando a entender que a condenação era tendenciosa. Teve um ponto também que encontraram uma gravação de Mark Furham, que foi um dos policiais que esteve na cena do crime no dia da descoberta, e nela ele dava várias declarações racistas 8 anos antes do caso. E isso foi usado a favor de O.J., alegando que Furham teria plantado as evidências no local. O julgamento de O.J. teve início em 26 de setembro de 1994 e só em 3 de outubro de 95 foi que o desfecho aconteceu. O veredito inocentou O.J. Simpson dos assassinatos de Nicole Brown e Ronald Goldman. Houve uma euforia muito grande na época de pessoas dizendo que a justiça tinha sido feita, pois O.J. havia sido incriminado injustamente.
Inclusive, várias pessoas alegavam que o assassino, na verdade, seria Mark Fordham. Shapiro admitiu algum tempo depois que a defesa usou, nas palavras dele, a carta racial do fundo do deck de cartas, dando a entender que era como um elemento surpresa para o caso. Depois do julgamento, ainda que muita gente acreditasse que O.J. não era o assassino de fato, ele perdeu praticamente todos os contratos dele, tanto de futebol quanto de cinema. Para conseguir dinheiro, ele começou a dar entrevistas e a vender e leiloar objetos pessoais dele. Isso inclui o troféu de melhor jogador que ele vendeu por $500 mil. Em 1996, os pais de Ronald processaram O.J. por homicídio culposo. O julgamento não foi transmitido e no final O.J. foi considerado culpado. Ele foi condenado a pagar $33 milhões à família das vítimas. Em 2006 foi lançado um livro chamado If I Did It, com a tradução Se Eu Fiz Isso, e no livro ele conta em detalhes o que ele teria feito na noite do crime se ele tivesse cometido os assassinatos. Algum tempo depois, a família de Goldman entrou com um processo e conseguiu os direitos do livro e resolveu mudar o título e a capa dele. O título ficou If I Did It, Confessions of the Killer, traduzindo Se Eu Fiz Isso, Confissões do Assassino, e a capa foi modificada para que o if da frase ficasse bem pequenininho e dentro do I. Então, se você não lê atentamente a capa, só dá para ler I did it. Em 2008, O.J. foi preso após, segundo ele, tentar recuperar alguns itens de coleção que haviam sido roubados. Ele e os amigos que acompanhavam ele foram condenados por uma série de acusações, incluindo sequestro e roubo à mão armada. Ainda que muita gente acredite que O.J. foi de fato responsável pelos assassinatos, existem algumas teorias ao redor do caso. Uma delas fala que eles teriam sido assassinados por um serial killer chamado Glenn Rogers. Glenn contou que O.J. contratou ele para roubar algumas joias de Nicole e disse a ele que caso ela atrapalhasse o processo, que ele poderia matá-la, então em tese ele continuaria sendo culpado. Porém, ao que tudo indica, no período dos assassinatos, Glenn estaria cumprindo uma pena de 6 meses, então não teria como ele cometer os crimes. Outra teoria fala que tanto a Nicole quanto o Ronald teriam envolvimento com o uso de drogas e teriam sido assassinados por esse motivo. Só que nunca encontraram evidência alguma que provasse isso. Apesar de sempre alegar sua inocência, o O.J. sempre brinca com a situação, ou fazendo piadas ou falando como se ele fosse o culpado. Em uma entrevista em 1998, ele falou: "Digamos que eu cometi o crime. Mesmo que eu tenha cometido, deve ter sido porque eu amei ela demais, não é mesmo?" Em outra situação no mesmo ano, ele brincou com a entrevistadora falando que tinha uma surpresa para ela e em seguida sacou uma banana e fingiu que esfaqueava ela. Já em 2006, ele deu uma entrevista e nela ele conta detalhes do que hipoteticamente teria acontecido no dia do crime e são detalhes extremamente pontuais da situação. Ele conta como se ele tivesse um amigo dele junto na hora, que ele chama de Charlie, e muitos dizem que ele usa Charlie como um alter ego dele. Ele dá risada no meio da entrevista, contando os detalhes, falando que estava no meio de uma poça de sangue dos dois, e em suma aquilo mais pareceu uma confissão do que uma entrevista. Tem uma série sobre o caso na Netflix chamada The People vs. O.J. Simpson. A série conta o caso inteiro em detalhes riquíssimos e as atuações são espetaculares, então eu recomendo muito que vocês assistam. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi pra vocês. O caso O.J. Simpson é um caso muito grande, com muitos detalhes pequenos, então eu tentei ao máximo reduzir sem perder a riqueza do conteúdo para trazer para o canal. Se você não fez isso lá no início, curte o vídeo aqui embaixo agora, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo o que é que você achou desse caso, se você acha que o O.J. é o culpado mesmo ou se você acredita em outras teorias. E não esquece de comentar temas para os próximos vídeos. E eu não preciso nem falar para você compartilhar esse vídeo com todo mundo. E é isso, um beijo e até a próxima.